da empresa Flow e o que o Monark e o CEO da empresa fizeram para que as coisas perdessem tudo, o que acabasse saindo do controle, né? Então o Monark acaba fazendo revelações bombásticas e não, vamos assistir esse vídeo aqui, num corte do Redcast, beleza? Tivesse acesso aos patrocínios mainstream, entendeu? Porque Ficou tão cara assim a estrutura, a ponto de precisar ter patrocinadores, entre aspas, grandes do mainstream para se sustentar. Então, pela estratégia que foi conduzida no Flow, empresarialmente falando, o que aconteceu? O CEO que entrou lá e o Igor resolveram gastar muito dinheiro investindo. Eles secaram o caixa, né, da empresa. Então, não tinha dinheiro para bancar, manter a estrutura rodando sem os patrocínios mainstream, entendeu? Então, a decisão deles seria ter que diminuir bastante o tamanho, talvez mantesse o Flow, só que a gente ia ter que sair do Brasil e vir para os Estados Unidos para manter continuando o Flow também, porque eventualmente chegou numa barreira que não era só econômica, né? Chegou numa barreira política também, né? Então, eu não sei se existiria o Flow do jeito que é, só se a sociedade tivesse tancado junto, entendeu? Não precisa também colocar a culpa toda no Igor ou na equipe empresarial do Flow da época, porque não houve da sociedade um apoio também, né? Então, eu entendo. Então, tipo, todos eles, toda a comunidade midiática brasileira da internet foi conivente com a censura naquele momento, entendeu? Então eu não acho que eles podem também cobrar muita coisa do Igor, não. A única coisa que quem pode cobrar sou eu, né? Porque eu tanquei tudo que aconteceu, tá ligado? Mas isso é uma pena que a gente decidiu por esse futuro no Brasil, porque é um futuro muito chato, entendeu? É um futuro de medo, é um futuro raso, né? Sem discussões profundas sobre a vida, sobre a realidade, sobre a existência. É uma pena muito forte, na verdade. Uhum. Mas eu penso assim, tipo assim, dá pra você continuar na minha visão. Se você chegasse juntamente com todo mundo lá do Flow e falasse assim, ó, gente, o que a gente tá falando é o seguinte, o posicionamento é esse, a explicação é essa, ele tá dizendo que a liberdade de expressão que ele acredita é a liberdade de expressão capaz de, como nos Estados Unidos, entender que você pode, no discurso, falar isso, entendeu? Mas no caso, eu sei que pros patrocinadores não seria legal. Pros patrocinadores, eles não iam, de alguma forma, eles não iam aderir a isso. Então, só que é o seguinte, eu tô querendo dizer, a escolha foi mais financeira do que tudo, porque você ia perder acesso aos patrocinadores, mas você continuava com o canal. Continuava lá. Política. A questão é que existe uma estrutura global que comanda os patrocínios grandes, né? Existe uma máfia global, digamos assim. E essa máfia global, não sei se ainda tá, mas naquela época estava com o desejo de controlar a narrativa na internet, né? Eles têm esse desejo, na minha opinião, sabe? Por isso que eles brigam tanto com o Estado. O Estado quer controlar a narrativa, só que o ambiente global também quer controlar a narrativa, né? Então houve uma agenda, né? Houve um plano, né? Dessa estrutura global de ataque ao Flow, porque eles enxergavam aquele veículo como inimigo ideológico, né? Então eu imagino que isso tem sido muito coordenado, tanto os cancelamentos, tanto como o CEO que entrou lá, eu acho que ele já entrou lá conversado com essa estrutura globalista, com um plano para fazer o que aconteceu no Flow comigo, entendeu? Eu acho que o Igor aceitou esse plano, eu acho que ele era conivente, entendeu? Tipo assim, aceitou que aí agora ele ia ficar, digamos, por cima, né? Tipo, agora, depois que ele criou, ele se estabelece ali com o podcast, e aí agora é mais gerenciar mesmo ali, sem cometer nenhum grande ato, sem correr nenhum grande risco. Exatamente, acho que esse foi o acordo que eles fizeram com o Igor. Falaram, Igor, nós vamos entrar, nós vamos preparar o terreno, vamos tirar o Monark e dar na tua mão em troca. Você vai ter que só, fazer, apresentar, ficar curtindo, a gente cuida do dinheiro, a gente cuida da estrutura empresarial, você não vai ter que fazer nada. E eu acho que é o que tá rolando, entendeu? O Igor apresenta o Flow Podcast, segue as regras dos caras lá, faz o que eles mandam, em troca ele ganha um conforto, uma segurança e um status no mainstream. Eu acho que esse foi o acordo desde o começo, né? Eu não sabia desse acordo, né? Então, fui manipulado, né? Mas aí, se você tá falando de um suposto acordo, isso daí é coisa de gente bem maquiavélica. Bem maquiavélico mesmo. Esse mundo é maquiavélico do cacete, cara. Isso se tem uma coisa. Nesse mundo é maldade, tem muita maldade no mundo, infelizmente. Eu não cheguei a conhecer, né, nenhum dos dois, nem o CEO, nem o próprio Igor. Mas vez ou outra chega pra mim um pessoal tipo, que já trabalhou no Flow, mandando currículo, pedindo emprego, entendeu? E aí eu fico pensando, pô, o pessoal tirou o Monark pra não demitir ninguém e agora estão demitindo uma galera aí. Tirou o Monark pra não demitir ninguém é mentira. Tirou o Monark porque atrapalhava. Politicamente não era interessante. Era isso, não tinha isso, cara. Existe toda uma coordenação política no mundo, né? Esse mundo não é livre, leve e solto, entendeu? Ele é todo coordenado, pô, mundialmente falando. Porra. Agora o fato é, esse negócio é tão louco que. Quanto tempo faz isso mesmo? 2 anos e meio? Que eu saí do Flow? Foi em 2022 no comecinho, né? Então faz 3 anos já, quase 4. Caraca, pois é. 3 anos aí e meio de Monark fora do Flow e a gente tá falando isso daí ainda. Já não deu pra você também, não? Você sabe cheio? Olha, a gente vai continuar falando de liberdade de expressão enquanto vocês se importarem em não serem escravos, né? Eu acho que essa pauta, esse assunto, vai continuar em voga. E por eu ter sido um personagem que acabou levantando uma bandeira forte nesse sentido, e muito do que eu sofri, e venho sofrendo, né? Eu venho sofrendo bastante ostracismo, né? Isso acaba credibilizando, né, a minha posição política, né? Então eu acabo me mantendo relevante ainda mais quando essa é uma das principais discussões, se não a principal discussão da sociedade atualmente. Como você falou, só o fato de você tá sendo citado depois de tanto tempo, e mesmo depois de perder rede social, perder canal, as pessoas ainda param pra ouvir o Monark de alguma forma, significa que você tá relevante ainda. E que se você continua relevante, você continua incomodando, né? Eu sinto que pelo menos alguma coisa eu tô fazendo, entendeu? Se ainda estão conversando, ainda estão discutindo o que eu fiz, significa que teve algum impacto que perdura
E eu fico feliz com isso, né? Porque provavelmente é um impacto que perdura na direção da ideia que eu proponho, que é a liberdade de expressão irrestrita. Se isso acaba sendo discutido mais vezes, né? Se a liberdade de expressão é discutido mais e esse entendimento é levantado de uma forma mais corriqueira, graças a mim, eu me sinto feliz com isso. Eu acho que eu me sinto tendo cumprido um papel, né, do tamanho que seja, é um papel importante para a sociedade, eu acho. Claro, não deixa de ser um legado, né? Por exemplo, só o fato de ter podcast pra caramba hoje no Brasil, isso é um legado do Monark. O fato de alguns podcasts ainda se posicionarem e falarem a respeito do tema liberdade de expressão, mais um legado que quem começou isso daí, querendo ou não, foi você. Tem como negar. Eu me sinto feliz, eu sinto que a minha vida não foi um desperdício, entendeu? Que eu usei o tempo e a minha capacidade decisória para fazer alguma coisa que é positiva para todo mundo, entendeu? Eu espero que seja. Não é garantido, né? Pelo menos agora parece que inclusive a gente tá perdendo, né? Que a gente vai, não é garantido que a gente vai conseguir manter a nossa liberdade de expressão ou recuperar, né? Porque manter a gente já perdeu. Mas tipo, no mínimo eu falei que eu morri, eu vivi dizendo que o caminho era esse, a gente ter liberdade de expressão irrestrita, entendeu? É isso aí, meus amigos. É o Monark revelando aos poucos aí o que ele acha e o que aconteceu com relação à saída dele do, do Flow Podcast. Esse novo fato apresentado, fato não, né? Essa nova notícia apresentada aqui que o Monark traz, e eu não duvido não, que os caras prepararam todo um cenário, né, pra acabar derrubando ele. O Monark se posicionava bem, tinha pensamento crítico bem forte, só que quem sabe, eu não sei, né, isso já é uma coisa minha que eu vou trazer pra vocês aqui. Quem sabe o Igor sentou na mesa com o Monark e falou: Monark, dá uma segurada aí, cara, essas coisas que você tá falando aí vai complicar o programa, né. Pode ter acontecido essa conversa, não sei. Isso é uma hipótese minha. E o Monark, bem doidão do jeito que ele era, que bastante gente na época do Flow aconselhou: ó, cuidado com o que você fala, você tem um canhão na mão, tal, tal. E ele queria falar abertamente sem se preocupar com amanhã. E o Igor, vendo que não teria o controle sobre o Monark de jeito nenhum, junto com esse CEO, isso é um pensamento meu, né? Junto com esse CEO da empresa, acabou bolando essa estratégia para acabar tirando o Monark. Não duvido disso, que isso possa ter acontecido realmente, né? Porque já vi vários acontecimentos nesse sentido, né? Acontecer de pessoas, né? Armarem plano para derrubar o próximo, seja por dinheiro, seja para tirar até a vida, né? Na região onde eu morava era uma região bem violenta, e aqui onde eu tô é um pouco mais calmo, mas também tem um pouco de violência, não chega ao ponto da região onde eu morava, mas a gente já viu várias tramas nesse sentido, tanto no crime organizado, né? A gente vê bastante, na região onde eu morava acontecia bastante, um derrubando o outro para assumir o comando e ter mais dinheiro, ter mais poder, né? Isso no emprego, isso na vida pessoal, isso no dia a dia, acredito que até no casamento tem um pouco disso, né? Dessas tramas miraculosas aí, beleza? Não sei se você acredita nesse meu pensamento, mas eu peço que você venha deixar aí o like, se inscreva no canal e deixe sua opinião, é muito importante. E até a próxima.